Jai Radhe, Namah Shivaya. Jai Radhe. Jai Karunaji. Vamos estudar, então, o Sri Rudram. Aí, essa versão que nós vamos estudar é traduzida pelo Prabhu Phula Kalika, meu Gurudeva, e a gente vai estudar que tem os comentários interessantes aí. Eu vou pedir para você começar a ler para a gente, desde o começo. Certo. Então, tem um verso aqui de agradecimento do Mundaka Upanishad, de ler também? Sim, por favor. A tradução tenta ler o sânscrito? A capa, né? Pode ler. Obrigado, Senhor, por ter me dado estes incríveis instrumentos para ouvir tuas histórias, estes olhos para ver tua forma, um corpo saudável para executar teu serviço, e esta duração de vida para pensar apenas em ti. Mundaka Upanishad. Sim, o sânscrito. Om Badram Karnebi Shrinu Yamadeva Badram Pashimakshabirya Jatraha Stirai Rangai Stuvagnam Sastanubi Yashema Devahitam Yadayuhu. Mundaka Upanishad. Rudram, apresentação. Os Vedas são um fluxo de amor da fonte suprema. Shri Rudram é a mais sagrada de todas as preces dedicadas ao Senhor Shiva. É uma obra conhecida por muitos nomes. Shri Rudram, sul da Índia, Lago Rudri, norte da Índia, Rudradhyaya, Shri Rudrapishaya, Rudraprashna, Saturudriya, Rudrastadhyaya. A presente versão faz parte do quarto Kanda, capítulo, quinto para Patakada, Prajna tópico, do Taittiriya Samhita, do Krishna Yajurveda. Também é chamado de Rudra Upanishad, pois contém o conhecimento esotérico de Jnana Marga. Então, ele fala sobre o caminho do conhecimento. Não é assim? Jnana. Os Jnanis, eles praticam, então, sacrifício. Né? Muito o contato com o elemento fogo para o renunciante é muito importante. Né? Então, o caminho de Jnana, ele fala sobre renúncia. Renunciar ao que é desfavorável. Então, através do conhecimento, alguém pode compreender que Bhakti é muito favorável. E aí ele aprende a aceitar o que é favorável e rejeitar. É mais ou menos essa a ideia do caminho do Jnana. Aceitar e rejeitar. É isso, não é aquilo. O Rudra Prajna é o grande favorito dentre os cantos védicos em toda a Índia. Várias escrituras e textos védicos louvam e o recomendam, como o Mahabharata, Kurma Purana e o Sutta Samhita. O nome popular, Namakam, provém da repetição do termo Namaha, 187 vezes. Em seguida, vem o Chamaka Prajna, onde as palavras Cha, Me, é repetida 338 vezes, e por isso é popularmente conhecido como Chamakam. Aí você vê que ele traz a palavra prashna de novo, né? Ali em cima, no primeiro parágrafo, ele coloca entre parênteses, prashna significa tópico, né? Então, agora ele já fala do Namakutchamaka Prashna, né? O tópico, com essas duas palavras, chame, também a mim, chame. Um sloka em sânscrito do Vaya Purana nos estimula a cantar o Rudram e o Purusha Shukta diariamente. Chamaka namakan chaiva purusha shuktam tataiva cha nityam trayam prayogyana brahmaloke mahiyate. A pessoa que recita e põe em prática o Chamakam, Namakam e Purusha Shukta é honrado em Brahmaloka. Então, são orações muito poderosas, que ele está dizendo que são recomendadas
nas escrituras védicas. Esses cânticos aqui, eles são muito antigos. Você veio perguntar dos 7 grandes sábios, que são os primeiros discípulos do Senhor Shiva. Né? Então, eles são desde o início dos tempos. Né? Então, e comparar com os Goswamis de Vrindavana. Né? Porque os Goswamis de Vrindavana, eles trazem o 5º Veda. O Senhor Shiva havia trazido o 4º, porque só tinha 3. Aí o Senhor Shiva trouxe o 4º. E os Goswamis, eles trazem o 5º Veda, porque é um conhecimento que não está nos Vedas. Agora, o Rudran, o Purusha Shukta, eles são orações milenares. São hinos védicos, anteriores ao Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita veio depois, bem depois. Já foi na maturidade do santo Vyasadeva, do sábio Vyasa. O Srimad Bhagavatam vem depois. A era védica, você vai encontrar principalmente louvores a Indra, busca pela satisfação dos sentidos, rituais de prosperidade, de abundância. Mas aqui o Rudran, ele vai tratar de um tema de Jnana, que concede moksha, a liberação. É diferente, né? De você querer karma kanda. Aqui ele está falando sobre transcender a dualidade, transcender o mundo material, transcender a necessidade da mente e encontrar da alma, a identificação com o divino. Ele está falando sobre se identificar com o divino, caminho do conhecimento, jnana. Então, é uma oração que traz um humor védico, de sabedoria ancestral. Ele não tem a doçura do 5º Veda dos Goswamis, porque não está falando diretamente sobre passatempos amorosos, mas ele está nos conduzindo. E se você tiver olhos para ver, você vai encontrar a doçura por detrás de cada um dos versos. Porque aqui também você pode compreender mais dos passatempos de Radha e Krishna, quando eles estão interpretando os papéis de Shiva e Shakti. Então, muito vai falar sobre Pacho, o senhor da fera, dos animais. Né? Então, o Krishna ele também está seguindo seu Pashupati Dharma, quando está buscando sua melhor parte, Parvati. É assim que as golpes ensinam. A gente vai entender um pouco mais sobre esse humor do Pashupati. Também do ato de amor feroz. Né? Então, o Rudran ele é um livro de poesia sânscrita que tem muitos segredos velados. Se você tem acesso ao 5º Veda dos Goswamis, você tem uma outra visão de uma pessoa que vem só de uma linhagem dos 4 Vedas, ou dos 3 Vedas. Tá? Então, o Rudran, ele é uma parte do Rig Veda, né? É isso? Você leu? Isso. Rig Veda. E aí ele vai trazer esse humor de Shiva, do conhecimento, da busca pela realização mais elevada através do sacrifício, dos atos de sacrifício. E o sacrifício ele é muito conhecido na linguagem do Jnana e do Bhakti, porque no Bhakti sacrifício é igual ao serviço devocional. É o mais elevado dos sacrifícios é sacrificar o canto do santo nome. O canto do Rudran, do Chabakan, sacrifica a língua. Continua. O mantra principal dos Shivaitas, ou Shaivitas, ou Panchakshari Mantra, ou Om Namah Shivaya, é extraído do 8º Anuvaka, do Rudra Prajna. A circunstância do recebimento deste hino, segundo narra Sri Satya Sai Baba, foi a seguinte. Aqui estamos no contexto da Rudra Mani, a ira de Rudra. Às vezes, o mestre faz uma cara de raiva para seus alunos ou discípulos, a fim de obter algumas mudanças em seus comportamentos. Internamente, o Sadguru é apenas o amor e bem-aventurança. Deus, ou o Guru, é a expressão de Satidananda. O único que encarna a suprema bem-aventurança nunca pode ser irritado. Então, como acontece o Rudramânio cantado nos Vedas. A mitologia narra que o Rishi visionário dos mantras, Mantradrastarish, do Rudra Prajna, foi um Rajarishi,
rei sábio, Rishi, envolto em uma penitência rigorosa para o bem-estar de seus súditos. Ele teve uma visão que lhe mostrava o que iria acontecer. Ele viu uma grande parte do seu reino destruído por catástrofes naturais e seus súditos envoltos em choro e morte. Essa premonição do futuro causou no rei uma profunda consternação pelo destino de seus súditos. Estas catástrofes são apresentadas como mânio, ou a ira de Deus. Essas calamidades são realmente devido ao acúmulo de atos de maldade e violência dos homens. O rei intensificou sua penitência com redobrada determinação para tentar evitar a catastrófica premonição. Deus ficou satisfeito com ele e deu-lhe o som, Shruti, e a visão, Darshan, do Rudra Mantras. Esse canto foi ensinado para seus súditos. Quem cantou e deu ouvidos à lição de amor e não violência contida nos mantras do Rudra e colocou em prática, teve a oportunidade de ver evitada a catástrofe. Eles foram capazes não só de salvar-se, mas também de salvar as outras pessoas localizadas dentro do raio de 1000 yojanas. Uma yojana é cerca de 6 a 15 quilômetros em torno deles. Esse foi o contexto no qual os Rudra Mantras foram revelados. Então, você vê que o mantra Om Namah Shivaya, né, o Panchalakshari mantra, que é a estrela de 5 pontas, ele foi revelado ao mundo através dessa escritura, desse hino, que afasta para longe todas as catástrofes, defende as pessoas, protege. A atmosfera dele atrai auspiciosidade, benevolência. Shiva significa isso, benevolência. Paz, aquele que concede paz. Porque depois que tudo acaba, todo mundo fica bem caladinho, fica maior silêncio, a maior paz. Depois que destruir tudo, acabou a confusão. Os Vedas, como a mais antiga escritura da humanidade, é desafiador, porque reclama uma meditação muito profunda para poder se vivenciar suas verdades. Afinal, a mensagem essencial dos Vedas é lembrar ao homem de sua divindade e auxiliá-los a se elevar a possibilidades mais amplas de consciência. Os mantras do Rudra têm a função de tirar a humanidade de sua auto-hipnose, uma condição de autoilusão na qual o homem se perde na teia da criação incessante de pensamentos e emoções, o que impede de vivenciar a realidade do self, eu divino. O canto do Rudra invoca a energia curadora que está dentro do nosso próprio ser. Estes versos representam a experiência vivida pelos antigos rishis, os sábios videntes, ao se defrontarem com a realidade interna de Brahman, Deus habitando em tudo e em todos. Estes versos não provêm de uma determinada civilização ou processo de pensamento. Vieram de uma percepção interna. Todo o mecanismo de evolução da percepção foi detalhado não como uma filosofia, mas como experiência. Em sublime poesia na língua sânscrita, estes poderosos mantras têm impacto direto naquele que o recita. O número 11 tem um significado especial no Rudra. Há 11 anuvakas no Namakam e no Chamakam. Existem 11 Ekadashas Rudras no panteão das divindades menores. Sri Bhagavan Satya Sai Baba explica os 11 Rudras da seguinte forma. Samudo é aquele que destruiu a tendência dos sentidos externos e internos de correr em busca dos prazeres do mundo e obteve controle sobre a sua mente. Tal pessoa controlou os Ekadashas Rudras. Os Ekadasha Rudras são formados pelos 5 Karmendriyas, os 5 Gyanendriyas e a mente. Assim, quem assim controla seu sentido se torna Pashupati. Shri Satya Sai Baba, Vedavani, capítulo 16, página 190, primeira edição. Cantamos diariamente o Rudran com o objetivo de obter controle sobre esses 11 Ekadashas Rudras, visando Chitta Suddhi, limpeza do coração. Até podemos vivenciar o estado de unidade. Eu sou Rudra. Então, é um sadhana, né? Um sadhana de recitar o Rudra todos os dias. Na ISKCON a gente aprende a recitar o Guru Astaka todos os dias.
né? Se não recitar Sansaradhava, não começou o dia. Os shivaístas, eles têm alguns hinos bem importantes, né? E esse aí é um que se canta diariamente. Alguns sadhakas fazem tanto o Rudran completo, com Namakan e Chamakan, quanto o Rudran com o Purusha Shukta. E ainda acrescenta o Guru Gita diariamente. Vai cantar o mantra todo. E esse canto do hino, ele traz uma meditação. Que aí você vai experienciando. É uma experiência, é um conhecimento que é experienciado, né? Como ele falou aqui, que eles têm um impacto direto, né? Foi uma experiência. O processo de pensamento não é uma filosofia, ele vem de uma percepção interna. Uma percepção interna. E quando você vai recitar o hino, você vai ter uma percepção interna. Aí você vê que a apresentação ela está bem Bhakti também. Você sente a influência de Bhakti nessa apresentação, né? Apesar de ser um conhecimento de Jnana, a gente está estudando com devotos. Aqui o texto foi formatado por devotos. Satya Sai Baba ele é um Bhakta também muito poderoso, né? Formou vários devotos pelo mundo. Então aí tem muita Bhakti. A gente vê que aí você vai compreendendo o conhecimento filosófico além da mente, né? Não é mais da mente, não é mais filosofia, agora é a realização. Aí ele falou também sobre os Ekadasha. No Vaishnavismo Gaudiya a gente tem o Ekadasha Bhava. Ekadasha Bhava é outro nome para Siddha Pranali. Porque no momento que você recebe a sua identidade, o Guru revela para você 11 características do seu corpo espiritual perfeito. Então são Ekadasha. Então, ele também é 11. 11 características. Ele diz que 5 rudras são os sentidos de obter conhecimento. E os outros 5 são os sentidos de ação. E que o outro é a mente. Não é assim? Isso. Os karmendriyas e os gyanendriyas, né? Karma da ação e Gyana da... Isso. Karmendriya são os 5 sentidos de ação. E Gyanendra são os 5 sentidos de conhecimento. É diferenciada a função do sentido. Sim. Então, você tem os seus 5 karmendrias no seu corpo espiritual perfeito, que é o nome, a cor da pele, a cor da roupa, a idade e o humor. Esses são os sentidos de ação, de como você se expressa. E os gyanendrias são os sentidos que te dão conhecimento, que é o kunja, o seva que você faz, o kunja que você vai servir, aonde você mora, aonde é a sua casa, qual o grupo que você pertence, sobre as ordens de quem você presta serviço. Esses são Gyanendras. Eles te dão conhecimento. E a mente é a tua aspiração mais íntima. A nossa aspiração mais íntima é Unir o casal divino. como Rupa Manjari faz. Como o Evangelho. Adorar o casal divino como Rupa adora. Essa é a nossa servir o casal como Rupa faz. Que Rupa foi quem revelou esse conhecimento. Então, esses também são Ekadasha. Então, aqui, o Rudran, ele é um manancial de néctar. Toda a verdade já está contida nos Vedas. Agora, os Goswamis foram necessários eles explicarem mais didaticamente para a gente entender um pouquinho melhor. Entendi. Quando eu estava falando daqui, apesar de ser um texto Gyana, ele revela Bhakti, pensei nisso, né? Porque o propósito de Gyana é servir Bhakti, né? Sacrificar a inteligência a serviço, né, do divino. Perfeita conclusão. Isso mesmo. Sacrificar, fazer o sacrifício com verdadeiro conhecimento é o Bhakta, né? É o devoto. Continua? Por favor. Acerca do Rudran, Bhagavan Sri Satya Sai Baba
comenta por ocasião da Atirudra Mahayagya do Sanatana Sarati, em setembro de 2006. Não devemos negligenciar os Vedas. O segredo de toda a criação está contido neles. Eles nos revelam a meta e a finalidade da vida. Os Vedas estão repletos de mistérios divinos e profundas verdades espirituais. Rudran constitui uma parte importante do Krishna Yajurveda. Rudran é, de modo geral, entendido como uma prece ao Senhor Rudra. Na verdade, é a essência de todos os Vedas, ou seja, Rig Veda, Yajurveda, Samaveda e Atharva Veda. Então, ele é do Yajurveda, Krishna Yajurveda. Muito bom. Outra importante característica do Rudran é o Ekatva, unidade, entre duas partes, Namaka e Chamaka. Namaka enfatiza o Virakti, desapego, ao passo que Chamaka dá ênfase aos desejos por isso e aquilo. O que é para ser descartado por ser prejudicial e o que é para ser desejável por ser benéfico e favorável. A compreensão de ambos os aspectos é fundamental para o homem. Aí é que ele faz o equilíbrio, né? Muita parte dos Vedas falam sobre Karma Kanda, rituais frutivos para prosperidade, abundância e benefícios materiais. E outras poucas partes dos Vedas nos trazem o conhecimento da renúncia, né? Aqui o Rudran ele faz o equilíbrio entre os dois. Ele traz primeiro o Namakan, que é a renúncia. Depois o Chamakan, que é para você aceitar. Então, primeiro, na vida espiritual, a gente tem que renunciar ao que não serve. Eu tenho que primeiro esvaziar, para depois preencher com o que serve, aceitar o que serve. O próprio mantra, ou Namah Shivaya, ele tem a forma da estrela de 5 pontas, que simboliza o caminho de Sharanagati, o caminho da entrega completa, que é a porta de entrada do templo de Bhakti. A cabeça da estrela é a humildade que a pessoa precisa ter no caminho espiritual. Para poder aprender alguma coisa, ela precisa primeiro reconhecer que não sabe. Aí, a mão direita da estrela significa que aceita tudo que é favorável, e a mão esquerda rejeita tudo que é desfavorável. A perna direita tem a plena convicção de que Deus é meu único protetor e guardião, e a perna esquerda eu tenho a plena convicção que o divino está sempre me protegendo. Quer dizer, eu confio que eu só tenho ele é o meu único protetor e guardião, só tem ele para me proteger e me guardar. E a outra eu tenho certeza que ele está me guardando, né? Para ter certeza, para afirmar bem. E o Om no coração da estrela é a completa entrega. Porque a pessoa que tem esses membros, esses 5 membros, ela se entrega. Se entrega completamente. Yagya vem da raiz Vyag, que possui muitos significados. Podemos interpretar como sacrifício com dedicação. De forma geral, essa palavra ficou associada apenas aos sacrifícios védicos. Na verdade, o termo abrange todos os tipos de sacrifícios. Qualquer sacrifício abnegado, desinteressado, e em que se empenha o tempo, energia, dinheiro, comunicação, etc., pode ser denominado como o termo yagya. O sorriso é um ato de seva. Algo tão simples como ajudar com amor, um estranho, a atravessar a rua é um yagya. Todas as nossas diferentes atividades de seva, seja no nível individual ou organizacional, são um ato de yagya, porque elas são todas baseadas no aforismo védico Tayegya Eka Amritatvam Anasaham. Apenas pelo sacrifício desinteressado, a pessoa vivencia a imortalidade. Se já estamos executando estes yagyas, por que então deveríamos aprender os Vedas? Estamos fazendo yagyas apenas em meio período. Nós devemos nos esforçar para atingir o estágio em que nós possamos executar yagya em cada simples respiração. Aqui é o ponto onde o canto védico é de imensa ajuda. Por isso devemos aprender o Rudran e outros mantras védicos. Ele está
tá explicando aqui que sacrifício, essa palavra, ela vem para treinar uma pessoa que ainda não tem nenhuma devoção, não tem nenhum bhakti. Mas ela precisa entender que na vida, para que ela prospere, ela precisa cooperar. Se ela não cooperar, a comunidade dela, a família dela, a nação, o país, a família, tudo, né, os núcleos pequenos, não vai prosperar. No meu emprego, se eu não cooperar, eu atrapalho, né? Tem todo mundo que cooperar. Se você não coopera, isso é sacrifício. Sacrifício é cooperação, é dar esse sentido de cooperação. O Bhagavad Gita deixa isso claro. Né? Então, todos nós devemos cooperar. Nasceu, você tem a obrigação de cooperar, é sacrificar. De se sacrificar pelo bem comum. Pelo bem comum. Aí você vai aprofundando esse sacrifício. Esse sacrifício ele vai se desenvolver e vai brotar devoção, vai brotar amor. Você faz por amor, não é mais sacrifício. Né? Se torna um ato de amor, de entrega, em cada respiração. É oferecendo o alento que entra no alento que sai, o alento que sai no alento que entra. Encontrando a unidade da respiração. Estava pensando aqui também, quando a gente está fazendo esse ato, né, como fala de entrega, né, de sacrifício, como colaborando com a sociedade, com a família, com a comunidade, a gente está oferecendo o serviço. Se a gente não coopera, a gente está se colocando no papel de desfrutador do serviço dos outros. Então, aí se colocando no papel de Bhagavana, do divino. Sim, porque quem tem que desfrutar do sacrifício é Deus. Você coopera e você aceita os resultados do sacrifício também, né? Você pode usufruir dos resultados do sacrifício. Por isso que as pessoas aprendem a ganhar a prachada. Vai para uma cerimônia, aí vai, tá cheio de fruta para casa, né? Pega umas flores, tudo prachada, aceitou a prachada, encheu a barriga, comeu, né? Porque o sacrifício dá isso, dá benefícios para todos. Então, é como se... Eita, eu preciso pegar o carregador. É como se Deus ele desse uma balinha para a criança, né? Olha, tu fez teu dever, homem, vai comer o doce. Porque comeu tudo, né? Porque fez o dever de casa. Então, é tipo uma recompensa que é um karma. Quando a gente fica fazendo para Deus dar as coisas para a gente. A gente tá que nem as crianças querendo pirulito depois do almoço. Só quem comeu tudo. Mas o devoto maduro, ele já não vê mais sacrifício, ele toma as atividades de sacrifícios como elas são formatadas para dar o exemplo. Né? Então, para dar o exemplo, ele segue a ritualística do sacrifício, para entusiasmar as pessoas também. Mas ele mesmo não precisa mais de ritual nenhum, a sua respiração já é o ritual. Um juízo falso nas mentes das pessoas leva-as a matar e sacrificar animais indefesos em rituais com a intenção de agradar algumas divindades. Isso surge devido a uma interpretação errônea das diretrizes védicas. Os Vedas nos dizem para sacrificar o animal dentro de nós, o que significa as qualidades animais que existem dentro de nós. Onde foi que obtivemos estas características animalescas? A resposta é: em vidas anteriores, encarnações de animais. Satya Sai Baba diz: orgulho não é uma qualidade inata do homem, é a característica natural de um búfalo. Se uma pessoa exibe orgulho, significa que foi um búfalo em sua vida anterior, e essa qualidade do búfalo é herdada pelo ser humano. Algumas pessoas apresentam teimosia sem sentido. Não se trata de uma característica humana, esta é a qualidade de um carneiro. Algumas pessoas tendem a entregar-se a pequenos furtos. Isto é originário a vidas anteriores vividas como gato. Espírito volúvel, a característica de um macaco. Algumas pessoas sofrem de uma imaculável ingratidão. Por isso, ingrato, deve ter nascido como uma serpente em alguma vida anterior. Portanto, deve-se oferecer como sacrifício no altar de sua mente sua teimosia, a propensão de furtar, a ingratidão e o orgulho.
Este é o Yagya interno, íntimo, em vez de executar sacrifícios com essa compreensão. Infelizmente, as pessoas sacrificam bodes e galos como oferendas. O resultado disso é que as más qualidades continuam a crescer no homem. Aí você vê, né, que é uma busca, né, que o ser humano tem quando ele quer riqueza, ele acha que matando um animal e dando sacrifício, porque é um bem, né, um animal é um bem que ele tem de valor, né, a pecuária, né, lá em alguns locais da Índia também ainda fazem esses sacrifícios de animais, assim como é comum nas religiões afro e também no judaísmo, no Islã, né? Todas essas grandes religiões têm esse tipo de prática. Né? É muito antigo isso, que se eu matar um carneiro, vão abrir meu caminho, vai abrir minha vida, né? Aí a pessoa desenvolve a fé porque o sangue é um negócio sério, né? Aí ele ofereceu o sacrifício, era um negócio que ele tinha que era caro, o carneiro dele. O Abraão, quando estavam viajando, feito nômade com o povo dele, o povo ficava meio que revoltado com o Abraão, porque às vezes ele pegava o melhor carneiro, que era o mais caro que tinha no rebanho, e queimava todinho até tostar para Deus, né? Aí depois prosperavam, aparecia, né? Mas ele está dizendo que o verdadeiro animal a ser sacrificado é nossas más intenções. Todas as nossas más qualidades são animalescas e elas precisam ser ofertadas no sacrifício para purificação, elevação da consciência. Aí são refinamentos do sacrifício. A gente não pode também, né, desvalorizar as culturas das pessoas, a busca, o nível daquela pessoa. Se existe sacrifício animal, é porque existe consciências que precisam daquilo. Gradualmente a pessoa vai se purificando, né? Gradualmente vai se purificando. Quem dera que parassem de industrializar a matança e começassem a sacralizar, que só matasse se fosse para oferenda. Era melhor, né? Mas é isso. É um passo de cada vez. Eu posso entender também, assim, como sacrificando esse animal externo, a gente já recebe realmente a prosperidade externa, como tu falou, que depois Abraão sacrificava, prosperava. E a gente sacrificando esse animal interno, a prosperidade interna, a limpeza interna. E isso, prospera o espírito, prospera a alma. Porque depois vem Jesus e diz: o meu reino não é esse. Né? Não é desse mundo. É dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. Aí ele traz o quinto Veda, né? Como fosse assim, né? Traz mais um Veda. Tem uma lei antiga e ele traz uma lei nova, Jesus. Também é assim. Novo Testamento. E é para remover este maligno sentido de ingratidão que os sacrifícios externos, como yagas, têm sido recomendados para a humanidade. Os yagas permitem a promoção de refinamento das qualidades criativas do ser humano. Sri Satya Sai Vani, capítulo 13, páginas 163 e 164. Mesmo o ato físico de colocar as palmas das mãos em posição de prece, mãos postas, enquanto fazemos o Namaskara, mostra que você e eu somos um. Tudo isso visa a redução da força do ego, mente. Estamos no tempo de ascensão, ou sandhya, entre dois yugas, ou eras, e cada ser humano poderá viver tempos dourados dentro de si mesmo. Há uma grande batalha sendo travada internamente, e os mantras do Rudran atuam como poderosas armas de ascensão, já que eles despertam nossa divindade interior, nos relembrando que somos uma só unidade com tudo. O canto dos mantras do Rudran nos tornarão pessoas não violentas, levando vibrações auspiciosas a uma distância de 10.000 yojanas, aproximadamente 15.000 quilômetros. Você vê que ele tem o mesmo propósito do Ekadasha Bhava, do Siddha Pranali, que é recordar a sua identidade divina, não? Unificar todas as diferenças dentro do coração e conseguir ver que não existe nada além do casal divino. Você só vai ver ele na sua frente. Não vai ter nada separado. É a unidade. Não tem mais nada separado de Deus.
Não existe nada separado de Deus. Não existe tal coisa como mundo material, mundo espiritual. Só existe passatempos. Como é que tu costuma falar? Aquilo que parece ser verdade em mim, na verdade, minha natureza é ignorante. Isso é Krishna que diz isso. Diz para Uddhava. Então, continua. Mantras iniciais. Quem preside o princípio da água é o Senhor Ganesha. Da mesma forma que no banho se remove a sujeira, na adoração de Ganesha, todos os obstáculos são removidos, abrindo as portas do êxito. Por isso, todas as nossas escrituras recomendam a adoração a Ganesha no início de todo e qualquer trabalho. Os Vedas dizem: Gananam. Pode falar. Pode, faça. Gananam Tattva Ganapati Gum Hanvamahe. No Rig Veda 2, 23, 1. Aí tu lê essa outra. Amrite tva kriyate kinchanare. Rigveda 2.23.1. Que significa: nós invocamos o Senhor Ganapati para que se cumpra a tarefa. Nenhum devoto começa um trabalho ou seva onde for, seja onde for, sem primeiro adorar a Ganesha. Aí tem um mantra. Om Garanantva Ganapati Gum Havamahe Kavim Kavinamupama Shravastamam Jestarajam Brahmanam Brahmanaspata Anahap Shrivanutibi Siddha Sadhanam. Veda 2.23. Aí você lê esse outro, que é separadinho. Gananam. Aí ele começa a primeira palavra por palavra. Gananam. Tva. Ganapatim. Hamvamahe. Kavinam. Upama Shravanatamam. Jesta Rajam. Brahmanam. Brahmana. Pate. Na. Shrinvan. Utibhi. Siddha Sadhanam. Om, o primeiro som primordial. O Om é recitado no início de tudo, porque Deus começou tudo, a criação, com esse som. O Om é recitado especificamente com 3 ou 4 matras, pausas. A forma geométrica dessas letras se diz que se assemelham a Ganapati. Gananam, dos Ganas. Gana significa o grupo ou coletivo de algo. Tva, voz. Ganapatim, Senhor do coletivo. Pati, Senhor. Havamahe, todos nós o chamamos. Kavim, poeta, inspirador. Kavinam, dos poetas. Upama, comparável. Shravaha, de fama. Tamam, o grau superlativo de algo. Jesta, o mais elevado. Rad, reluzir. Brahmana, Brahmanam, dos relacionados a Brahman. Brahmanaha, dos Veda mantras e seus cantores. Patihi, Senhor. Venha aqui. Naha, a nós. Shrinvan, ouça-nos. Utibhi, por misericórdia. Siddha, tome assento. Sadhana, nesta morada. Nós vos saudamos e vos invocamos com oferendas. Ganapati, o Senhor das hostes celestiais, vidente entre os videntes, inspirador dos poetas de indescritível grandeza. Ó glorioso Rei, guardião da porta do caminho, Senhor dos conhecedores da sabedoria, Senhor dos mantras védicos e dos que entoam esses mantras, vide sem demora ao ouvir nossas súplicas, e graciosamente tomai assento no meio da nossa assembleia em nossos corações. Interessante essa glorificação do Senhor Ganesha, essa tradução do nome de Ganesha, que foi colocado como Senhor do coletivo. Porque nós estamos falando de sacrifício e como que sacrifício significa cooperar, né? Cooperar com o bem comum. Então, Ganesha, ele como Senhor das comunidades, né?
Então, ele é aquilo que unifica, é o que é o bem comum de todos. Então, Deus. Então, você se lembra dessa forma de Ganesha para poder iniciar o seu sacrifício. Antes de sacrificar, você se lembra do Senhor do coletivo, que unifica todos. Então, a adoração a Ganesha é bem estabelecida, né, desde tempos imemoriais, como que ele vai ser sempre adorado na frente. No Gaudiya Vaishnavismo, nós temos os Goswamis, desse mesmo patamar, né, dessa mesma representação. Assim como Ganesha escreveu os Vedas, os Goswamis estão escrevendo o Quinto Veda. Então, eles também estão trazendo a remoção dos obstáculos, porque ele está nos dando a identidade com o divino. É isso que Ganesha nos dá. Ganesha nos dá uma identificação com o divino. A partir do momento que ele é o filho, nós também somos filhos. Nós estamos buscando ser filhos. Né? Se for merecedor para ser do filho, né? Unigênito, né? É o Cristo interior, quando Deus nasceu no seu coração. Então, é o nascimento espiritual, ele está nos dando a purificação. Ele fala Bhuta Sudhi, né? Ele diz que para você fazer o ritual, né, é a água, né? Remove a sujeira, a água remove a sujeira. Da mesma forma, a adoração a Ganesha remove os obstáculos. Então, isso aí, os obstáculos, né, na nossa empreitada de realização da nossa identidade espiritual eterna, que esse é o nosso objetivo, ter um corpo perfeito para amar, um corpo qualificado, uma identidade divina. Né? Então, esse propósito precisa remover os obstáculos que são as falsas identificações. Então, o Rupa Goswami, ele nos dá o desejo mais raro, que é o serviço a Shri Radhika. Né? Por isso que o hino diz que Ganesha abre as portas para chegar onde ele quer chegar. A gente quer dizer para onde Deus tem que me levar, né? Deus, faça assim, abre essa porta para mim. Mas se Deus achar que naquela porta não é boa para você, não, filho, essa aqui não é aquela ali. Ó. Aí tu é teimoso, tá igual um carneiro, né? Vai ter que ser sacrificado, porque não quer a porta que Deus abre, quer só aquela que não abriu. Se Deus abriu aquela ali, tá igual aquele que chegou lá no inferno. Ele tinha que escolher a porta que ele ia entrar. Ele entrou no corredor e tinha umas portas, ele ia. Aí ele olhava assim, primeiro ele ouvia por detrás da porta o que estava acontecendo lá dentro. Aí tinha um jeito, o pessoal gritando, sofrendo, aquelas dores, ele, nessa porta não. Aí ele ia para outra, aí tinha os barulhos de fogo, e tempestade, o cara, não vou. Aí teve uma que ele chegou lá, eu ouvi uma turma falando assim, lá vem ela, lá vem ela, lá vem ela. Ficar em silêncio. Ah, Aí ele disse, eita, aqui parece que tá bom. Aí ele entrou nessa. Aí, quando entrou lá, o que era, cara? Tu lembra dessa história? Não. Essa história é contada pelos devotos. É um inferno aí que descreve do Bhagavad. Aí era um lago de excremento, um mar de excremento. E aí vinha uma lâmina que passava bem, cortava bem rasinha, assim, com o mar de excremento, assim, ó. Aí o pessoal que estava no mar de excremento tinha que mergulhar quando via a lâmina. O pessoal gritava, lá vem ela. Era uma lâmina que passava rente com o mar de excremento. E quem não mergulhasse no excremento ia cortar a cabeça. Aí todo mundo tinha que mergulhar no excremento. Depois que a lâmina passava, o pessoal levantava e soltava aquele suspiro de alívio, que o cara pensou que era alguma coisa sexual, mas é o inferno, é o inferno. Aí a escolha não é boa, né? Não sabe, né? Tem a porta que Deus não quer abrir para você. Vai ver, é uma dessa, né? Às vezes a porta do inferno Deus fechou para você, ele lhe abençoou. Mas se você pedir muito, pode ser que Deus abra a porta do inferno também para descer, né? Você tá do seu querer. Tomar cuidado com o desejo, né? Não é isso, Ganesha está ensinando isso. Ganesha está abrindo as portas para chegar onde ele quer chegar. É o Om. Tá? A forma do Ganesha é o Om, é a unidade. É a percepção do meu eu divino.
é o sacrifício. O próprio nome de Ganesha já quer dizer sacrifício, né? Ele mesmo foi sacrificado, né? Perdeu a cabeça, sacrificou um elefante para botar na cabeça dele. Não teve o sacrifício para botar na cabeça dele? Tem um mantra agora. Prano Devi Sarasvati, Om Prano Devi Sarasvati, Vajebi Vadi Nivati Didaba, Vitriyatvato. Prana Tatitam. Katitam. Prana Katitam. Manifeste-se, apareça. Narra a nós. Devi, reluzente deusa. Sarasvati, que flui macio como raso ou líquido. A energia da fala. Como raça, desculpa. Que flui macio como raça ou líquido. A energia da fala. Vajebi, que dá a energia. Vandini Vati, a fonte de toda energia. Dinam, Budinam, para nosso intelecto, mente. A Vitri, protetora maior, feminino de Avatara. Avatu, proteja a nós, a nossa mente. Ó brilhante Sarasvati, a mais adorada, aquela que dá energia para energia, que se manifesta de diversas formas, abundância, alimento. Manifeste-se a nós e proteja a nossa mente dos maus pensamentos. Você vê o estudo da palavra por palavra, né? Então, raça é um líquido que traz uma essência, né? Suco, o sumo. Então, raça, o sabor, é o líquido. Né? Então, ela é Rasavati, né? Rasavati, é raça. Rasavati. Rasavati é como chama da aranha, porque ela cozinha muito gostoso. A mãe Ashoda fala para ela que ela, com certeza, é uma Rasavati. Ela diz isso no Govinda Lilamrita. Quer dizer que proporciona esse raça. Tá? Então, Sa é porque ela proporciona completamente. Sarasvati. Ela proporciona esse sabor da poesia. Através da poesia, você pode se emocionar e perceber o valor de ser, o prazer de ser, a consciência. Através da emoção divina. Então, Sarasvati, ela é a forma da deusa que está revelando todo o conhecimento. Todo o conhecimento através da fala, através dos saberes, dos cânticos, dos hinos, mas do conhecimento, que vem além da mente, né? Muito além da mente. Abundância, alimento. Isso é uma percepção de conhecimento, é uma chave. Ganeshaya Namaha Sarasvatyaya Namaha Shri Guru Bhyo Namaha Hari Om. Reverências a Ganesha, reverências a Sarasvati, reverências a Shri Guru, Hari Om. Aí começa o Namakan. Namakan, do 16º capítulo do Krishna Yajurveda, Taitriya Samhita. Chatur Vaishvaidam, quarto Kandam Panchama, o quinto Prapataha. Primeiro Anuvaka, cantado devido à tradição. Ele não está no Veda Samhita. Quer dizer que esses mantras aqui não são do texto dos Vedas mesmo, mais antigo. Eles foram acrescentados, né, como uma forma pela tradição, pela forma dos mestres, né, que vieram passando. Então foi acrescentado esses mantras para invocar o início da recitação do Rudra. Então, Anuvaka é um cantado devido à tradição. O Namo Bhagavate Rudraya. O primeiro som original, primordial, Namaha, reverências. Bhagavate, refere-se a Bhagavan. Bhagavan, aquele que possui Bhaga, ou seja,
plena e completa soberania sobre tudo, energia total, glória perfeita, todas as riquezas, conhecimento em total desapego. Rudraya refere-se a Rudra, Shiva. Reverências a Bhagavan Rudra Shiva. Comentário por Shri Shri Ravi Shankar. Será Shiva uma pessoa? Terá ele uma forma? Será que ele está sentado em algum local? A resposta a essas questões é não. Shiva é todo o universo. Ele está presente em cada átomo do universo. Shiva jamais foi uma pessoa, nem teve algum corpo. O fato de o vermos como forma foi feito para simbolizar o que é incomensurável, o divino infinito, tornando-o compreensível para os que dele se aproximam. Shiva é um princípio chamado Tattva, onde tudo emana, sobre o qual tudo é sustentado, e no final tudo se dissolve. Shiva é o espaço, é a consciência. Não há como se caminhar sobre algo que não seja Shiva, porque Shiva é o sumo bono de toda a criação. Esta é a razão de termos o corpo de Shiva representado em azul, porque esta é a cor do céu. O infinito todo penetrante, onde não há fronteiras e não há forma. Todas as partes do corpo de Rudra, o Shiva, representam um aspecto deste universo. Outro símbolo representado na forma de Shiva é a lua crescente. A lua significa a mente. A consciência infinita a consciência infinita é a não-mente, mas que necessita de um resíduo de mente para se expressar no mundo manifesto. A sabedoria está além da mente, mas para expressar-se necessita de um toque de mente. Por isso, para exprimir o inefável, é usado este símbolo da lua crescente na cabeça de Shiva. O Trishula, tridente, quer dizer que destrói ou alivia todos os tipos de sofrimento. E isso está nas mãos de Shiva. Também significa que Shiva está acima dos 3 estados de consciência e dos 3 gunas. A serpente é o símbolo da vigilância ou prontidão, e foi colocada em volta do pescoço do Senhor Shiva. É o próprio estado de Samadhi, onde não há nada, apenas o céu da consciência. A consciência que é bem-aventurança e inocência. A consciência que é a outorgadora da serenidade é Shiva. Todo o universo se move em um ritmo de singeleza e inteligência. Isso é Shiva. A fonte permanente e eterna da energia, o eterno estado do ser. O singular e o único é Shiva. A alma de tudo é chamada de Shiva. Não há diferença entre o espírito individual e Shiva. É um milagre como a mesma consciência está presente em todos os seres nesta criação. Não há um milagre maior do que esse. Jai Shiva Mahadeva. Você vê aí uma diferenciação de linguagem, mas que traz uma profundidade de compreensão. A gente não pode negar que materialmente Shiva não tem uma forma. Né? No mundo material, Shiva não tem uma forma. Shiva é o próprio mundo material, ele é a própria consciência que penetra a matéria. Ele é a própria encarnação, tua encarnação. A união de Shiva e Shakti. Corpo e consciência juntos, andando. Isso é um milagre. E a consciência é sempre a mesma. É sempre a mesma. Ela só se diferencia pelo contato com os elementos materiais que ela está se identificando, com o objeto que ela está encarnando. A consciência encarna um objeto. Ela encarna um livro, ela encarna um copo, ela encarna uma roupa. Tudo é consciência. O que dá forma a tudo é a consciência. Agora, quando ela se identifica com aquela percepção, ela fica diminuta, condicionada àqueles modos materiais. Mas Shiva está mostrando o ser que é imanente. Então, quando ele diz que a alma não é diferente de Shiva, isso está certo. Mas se alguém pensa, eu sou Shiva, isso está errado. Né? Porque se eu pensar que eu sou Deus, eu vou trilhar o caminho do inferno.
A partir do momento que você está encarnado, você é um devoto. Deus, quando encarna, ele é o quê? Um devoto, toda a vida. Todas as vezes que Deus encarnou, você não vê um avatar que fica só dizendo que é Deus e que me adora. Ele sempre vem na forma de um devoto. Quando encarna, principalmente na esfera humana, o Senhor Rama, o Senhor Krishna, todos eles devotados ao poder superior. Então, o devoto, ele é a expressão do divino. Ele é a expressão de Shiva. O devoto, ele, com o seu desapego, ele manifesta Shiva. Ele está desapegado do mundo material, mas ele aceita toda a energia para servir a Deus. Então, o devoto, ele incorpora a graça do seu Shiva. O mestre, o guru. O devoto é o guru. Não existe outro mestre além do devoto. Aquele que tem fé pode ensinar. Pode transmitir fé. Tu estava falando aí, eu lembrei que estava... Quando eu li mais cedo também esse verso, e aí me lembrei daquele Shiva Espírito, Durga é a Matéria, do hino. E aí lembrando, né, a gente como a matéria, né, como Durga, ela, como a mãe divina, ela fornece toda a matéria para o espírito encarnar. Como essa mãe, né, como ela fornece tudo, tudo que a gente toca é matéria, mas está impregnado do espírito. Aí se eu acho que eu sou o Supremo, se eu sou Shiva e minha senhora dessa matéria, e abuso dela, aí sim a gente vê como a natureza ela responde, né, ela fica irada. Porque não é Shiva, né? Shiva não abusa da mãe divina. Shiva se rende a ela. É devoto dela. Shiva não abusa, ele é um devoto moderado. Aí fiquei pensando assim, nessa relação em tudo, em relação ao corpo, em relação ao outro, em relação aos alimentos. Annapurna, a consorte do seu Shiva, né? O alimento, Annapurna. Fale mais. Não, pensando assim, né, de como a gente não utilizar a matéria com essa consciência, né? Tudo se eu tô na matéria, tem que tocar nela. Você tem que caminhar, tem que pisar na terra, tem que pisar em bumi. Se eu tenho que respirar, vários animais estão sendo, tipo, quando o Senhor Shiva, né, como fala que é a destruição, que é a renovação. Então, ele destrói como um devoto, sempre a serviço, não a benefício próprio. Então, né, a gente, como manifestação de Shiva, a gente está o tempo todo utilizando, fazendo essa renovação na Terra também. Mas sempre lembrar, né, na posição do devoto. O devoto está sempre servindo. É isso. E o seu Shiva está sempre fazendo seva. Exatamente. A consciência dele é o sacrifício constante. Ele é justamente esse exemplo de sacrifício. Então, a própria existência dele é sacrificar. Ele é o exemplo de devoto. Alguém não pode dizer que é Shiva e querer ser Deus, ser adorado, porque até a própria Sati disse, mas Shiva, você fica fazendo austeridade, você é Deus, podia só desfrutar. Aí ele disse, não, tem que fazer austeridade, senão o mundo se desaba. Não, tem que manter tudo aqui, porque senão o mundo se destrói. Tem que segurar a força aqui. Então, o sacrifício de Shiva, né, de reter a sua energia, ele fica retendo a sua energia para não explodir tudo. Né? Muita energia. Então, ele tem que ficar se concentrando para reter. Se ele se entusiasma, se ele se alegra um pouquinho, começa a dançar, tudo começa a balançar. Aí, pensando assim, né, como para o espírito manifestar, precisa da matéria. Tudo, né? Tá, a matéria Durga que fornece a mãe divina, né, que fornece tudo. Então, para o espírito se manifestar, precisa desse apoio, dessa união. Por isso que ele precisa da unir o casal divino. Isso. Então, aí eu estava vendo quando, nas séries que a gente assistindo a série de Mahadeva, a série de a gente vê como o feminino, ela está sempre servindo ao masculino dessa forma, fornecendo o alimento para o guerreiro ir para a guerra, está fornecendo o barato de puja, né, para poder adorar o divino. Tem uma parte da série que a deusa do sol, a esposa do sol, adora o sol para sair para a guerra. Então, ela está fornecendo a força para ele ir para a guerra. Mas ele está atuando, está agindo. Mas quem está fornecendo esse material é a deusa, o feminino. Perfeito.
como o devoto que vai fazer puja no altar de manhã, ele vai levantar da cama, ele vai, antes de pisar no chão, vai dizer: Mãe, terra, por favor, permita que eu pise em você para servir o Senhor Hari. Né? Então, aí ele está unindo o casal divino, quando ele faz com essa consciência e pisa no chão primeiro, vez do dia, pedindo licença. Né? Está treinando a consciência dele para fazer essa união. Aí, quando no manifesto o devoto manifesta assim: se eu sou Shiva, eu sou um com divino, então eu posso desfrutar de tudo. Aí está abusando da matéria. Está abusando da matéria, já não é Shiva. Não é Shiva. Se ele pensar que pode fazer qualquer coisa, porque Shiva mesmo disse que não, que ele tem que fazer austeridade. Ele mesmo falou para a mãe divina disse: vamos só desfrutar. Ele disse: não, tem que fazer austeridade. Tem que se sacrificar. E Shiva, a iniciação dele foi dada pela própria mãe divina, na forma de Purnamasi, que concedeu a ele a forma de uma Gopi. Ele nos mostra, porque quando você alcança nossa pretensão, né, de nosso anseio, seguir os passos de Rupa Manjari, de se tornar uma serviçal do casal divino, isso não é algo que você pensa que se fundir em Deus. Poxa, está muito mais profundo ainda, né? É uma deusa, uma Manjari, uma serva do casal divino, é uma deusa que é capaz de criar e aniquilar diversos e milhares, incontáveis universos, num intervalo de respiração. Elas podem fazer o que elas quiserem. O próprio Krishna cai nos pés das vaqueirinhas pedindo abrigo. Então, você desejar ser uma Gopi é desejar ser Deus, né? É uma coisa assim. Mas só que para isso você tem que compreender a humildade. Ser mais humilde do que a falha na rua, mais tolerante do que uma árvore. Oferecer respeito a todos e não esperar nenhum respeito para você. Não cobrar isso de ninguém. Nenhum respeito para mim. Isso é tão difícil. A pessoa fala um pouquinho assim, diferente comigo, eu não sou capaz de tolerar e ficar calado. Eu tenho que retrucar. Eu tenho que falar também, descontar. Olha como dói. Tenho que mostrar para ela, né? A minha autoridade, a minha indignação. Não posso tolerar calado um insulto, como a árvore faz. É muito difícil. Mahamantra Hare Krishna, ele não tem regras e regulações muito rígidas. Ele só tem essa, que é para cantar na humildade. Se você cantar sem estar na humildade, não vai dar nada. É só alfabeto jogado, balbuciado com palavras. São fonemas. Se você não tiver humildade, não cantou nenhuma. Quanto mais 16. Por isso que é preciso a separação para poder servir. A união na separação é o serviço. Sim. Uma vez o devoto perguntou isso para o Guru Vaishnava. Por que eu tenho que ser humilde? Se a alma já é sempre pura, por que eu tenho que dizer que eu sou caído? Ele diz: porque você está num corpo. Se você está num corpo, você já está iludido, né? Você já está querendo eu e meu. Já quer honra, já quer. Então você tem que treinar a sua consciência para desapegar do personagem que você está encarnando. Né? Então a humildade ela vem para cortar a cabeça do personagem, do ego, do falso ego. Para você se lembrar que você é só um ator numa peça, não é um personagem. O corpo, ele por si só, ele já tem a tendência de que eu tenho que pesar para o meu lado. Todo mundo vai pesar para o seu. Tanto é, basta faltar oxigênio numa sala, todo mundo vai querer salvar a sua pele. Se aparecer um negócio para respirar, todo mundo vai querer botar a sua cara. Tem que ser assim. Senão morre. Não ajuda ninguém. Por isso que tem que ter humildade, porque o corpo ele já sobrevive pelo egoísmo. Então, num corpo material, a pessoa tem que ter humildade, tolerância, pronto para se sacrificar pelo bem dos outros. Senão não tem consciência divina. Eu sou Deus, golpe, é nada. É só o falso ego falando. Obrigada. O próximo verso, né? Isso. Namaste Rudra Magnava
Ututa Ishave Namaha Namaste Asti Damvane Bahubhya Bhuta Te Namaha. Namaha, saudações, reverências. Te, tua, Rudra Manyave, a ira projetada de Rudra. Manyave, característica amânio, sacrifício, raiva, ira, furor. Uta, também. Te, tua, Ishave, Ish, rápido, vontade, desejo, força, poder, conforto. Águas refrescantes do céu, o que possui essência ou força. Flechas. Namaha, reverências. Astu, ser, acontecer. Danvane, o arco. Bahubhyam, ombros, a ambos os braços. Uta, também. Te, tua. Namaha, reverências, saudações. Ó Senhor Rudra, saudações a ti. A tua cólera também, a tua glória, cólera e também a tua flecha. Reverências a tuas mãos que seguram arco e flecha. Posso ler novamente? Sim. Ó Senhor Rudra, saudações a ti. A tua cólera e também a tua flecha. Reverências a tuas mãos que seguram arco e flecha. Comentário por Sri Shekhar Bodupali. Essa prece busca a graça para que se neutralizem os resultados indesejados de nossas ações e omissões. Por isso dizemos Namaha, saudações, reverências, que anseia pela forma benevolente do Senhor. Os resultados parecem vir do Senhor furioso, mas, de fato, são os efeitos de nossas ações pretéritas. Este primeiro verso é um ato de rendição ao Senhor, que pode também ser sentido como protetor ou punidor, ao formatar os resultados do nosso karma. Aí ele vê o Rudra como a própria força da natureza que responde a cada ação, né? A própria lei de causa e efeito. Então, a ira de Deus é o resultado das minhas más ações. Né? Parece que Deus está com raiva, mas, na verdade, é só um espelho. A raiva vem de mim mesmo. Sou eu que estou me prejudicando. Sou eu mesmo que tenho raiva de mim e do mundo. E acabo prejudicando os outros e a mim mesmo. Agindo sem conhecimento, por ignorância, motivado por desejos, eu faço sofrer outras pessoas. Então, esse tipo de comportamento atrai para mim sofrimento, né? E cria sofrimento à minha volta. É justamente o que ele estava dizendo que a recitação do Rudran causa de efeito contrário. Porque quando você canta o Rudran, você atrai o bem para você e para todas as pessoas que estiverem num raio de 15 mil quilômetros, né? E já as minhas más ações podem atingir até mais quilômetros né? Mas ainda assim a graça de Deus é grande. Esse comentário me fez lembrar daquele de Nrsimhadeva, que o mesmo colo que destruiu Hiranyakashipu afagou para lá da Maharaj. Sim. E o castigo do Senhor é a liberação, porque o demônio ele foi liberado para a sua posição original. Então a pessoa se liberta daquela capa, daquela identidade demoníaca. Isso é o resultado da raiva de Deus é liberar do sofrimento. A raiva de Deus vem para liberar do sofrimento. E o devoto não quer dizer que o sofrimento não venha para o devoto. A mesma condição desfavorável enfrentada por um materialista e por um devoto transcendentalista é diferente. Eles podem passar pela mesma situação, mas um vai ter muita ansiedade devido ao sofrimento e lamentação, e o outro, transcendentalista, não vai se identificar com aquela situação e vai procurar o que é que ele pode fazer de bom para alguém naquela situação. Ele está ali por causa de algum motivo, Deus colocou ele ali, tem uma missão, vai procurar qual é o seva dele. Né? O devoto, ele pode nascer numa família de pobres, ele vai procurar o seva dele. Se ele nascer numa família de rico, ele também vai procurar o seva dele. Ele vai procurar o serviço dele onde ele estiver, se for no inferno, se for no céu, ele vai procurar fazer seva. Né?
como Bali Maharaj. E isso eu estava lembrando dele, olha. Pensando aqui, Bali Maharaj, não vou falar, não. Aí você falou. Bali Maharaj que dá. Porque Bali Maharaj, como foi? Fale aí um pouquinho, para quem não sabe. Bali Maharaj foi um rei que estava governando os três mundos, né? E aí ele estava fazendo um sacrifício, só que ele era um pouco materialista. Ele tinha tendências materiais a se satisfazer com as riquezas, mais do que satisfazer os seus súditos. Então, ele estava fazendo uma grande cerimônia de fogo para poder ter prosperidade, ter riqueza. E aí apareceu o Senhor na forma do Brahmananam, que para poder mostrar para ele a humildade, o objetivo. Então, ele, como ele queria a prosperidade, ele seguia as escrituras, então tinha que satisfazer todos os sacerdotes que estavam ali naquela cerimônia. Então, ele quis satisfazer também aquele Brahmana que apareceu, menino. E o Brahmana pediu, não, eu quero 3 passos de terra apenas. Aqui 3 lugares. Então, ele deu esses 3 passos. E aí, no primeiro passo, ele pegou toda a terra. No segundo passo, ele ainda furou a camada lá, né, que dá origem ao Ganga. E aí, agora, onde é que eu vou dar meu terceiro passo? Eu já peguei todas as suas poças aqui, já passei. Onde é que eu vou dar meu terceiro passo? Aí o Bali ofertou a cabeça. Aí, e Bali depois foi governar o inferno. Servir a Deus governando os planetas infernais. Foi prosperar no inferno. Foi prosperar no inferno. Aí tá lá até hoje servindo. Servindo, porque Deus também precisa dos seus pessoas de confiança nesses lugares críticos, né, do universo. Porque onde existe Deus, existe devoto. Então, para se existe inferno, Deus está no inferno. Então, tem que ter devoto lá também. Tem que ter devoto. O devoto tem que estar em toda parte. Toda parte. Então, o devoto ele não fica se lamentando pela sua condição, vendo que Deus foi cruel comigo porque eu nasci nessa situação, porque eu estou naquela outra situação, estou passando por isso. O devoto não, ele procura por que Deus está me colocando nessa situação, como é que eu posso servir. Não como um castigo. Ele não pensar por que Deus está fazendo isso comigo, porque eu fiz isso. Não, ele não tem esse tipo de pensamento. Esse pensamento não é de um devoto. Esse pensamento é de um materialista, que está sofrendo e desfrutando o resultado do seu trabalho. Aí ele pensa, Deus está fazendo isso comigo porque eu pequei, fiz aquele ato no passado. Não, o devoto pensa, quando vem a calamidade, ele pensa, como é que eu posso ajudar aqui nessa situação? Qual é o serviço que Deus quer que eu faça aqui nessa situação? O que ele espera de mim? E a gente, como devoto, oferece todas as nossas posses para Deus, inclusive a nossa cabeça. Tudo. É a rendição total, né? Como o Senhor Shiva se rende totalmente. Isso, como Bali Maharaj, como Bali Sushi. Sempre todo rendido. Está sobre o abrigo dos seus pés de lótus. É isso que o devoto está fazendo. Ele está aqui olhando as calamidades da sua vida, né, na forma da ira, do arco e da flecha do Senhor, que vem trespassando seus apegos. E ele está reverenciando, ele está dizendo, meu Senhor, saudações à tua ira, né, gratidão por você. Porque também, através da ira cósmica, tudo é construído também. Tudo acontece. Promove a paz. Não dá tempo de ler o próximo verso. Yata ishu shivatama shivam babuva tedanu shiva sharavya yatava tayanu rudramridaya. Ya, que, te, sua, Ishu, flecha, Shiva Tama, em paz se aquietou, Shivam, serenar, Babhuva, se torna, te, sua, Danuhu, teu arco, Shiva, que causa paz, Saravya, essa aldiva, Ya, que, Tava, teus, Taya, por isso, narra, todos nós, Rudra, Urudra, Mridaya, faça-nos felizes. Só essa palavra, Saravya, essa aljava. A aljava é aquela sacola que guarda as flechas.
Como a Devi Sarasvati tem a aljava de palavras, né, de letras. Que a tua flecha possa se tornar serena, que teu arco se torne pacífico, e que a tua aljava se aquiete, passando a nos transmitir bênçãos, e com isso, faça-nos felizes, ó Senhor Rudra. Comentário. De agora em diante, que as flechas de minhas palavras e ações tornem-se completamente suaves e tranquilas, e que os meus excessivos planos frívolos e fúteis tornem-se auspiciosos para que tudo à minha volta seja feliz e descontraído. Este verso exalta a confiança que o devoto deposita no Senhor Rudra. Assim finda toda ansiedade. Onde existe o refúgio, existirá a força. O devoto passa a estar conectado à fonte infalível, o Guru. Todos os demais abrigos são falíveis. O Satsanga de Shri Prem Sai Baba. Shri Prema Baba. Quando você se conecta com o Guru, é o mesmo que se conectar com o Sol, a luz e as estrelas. Quando a conexão se completa, é o mesmo que dizer que o seu sadhana se completou. Aí você está sempre em alegria e não precisa fazer mais nada. Esse é um sadhana muito simples. Você se conecta ao seu coração com o coração do Guru, e pouco a pouco as perguntas vão desaparecendo. Aos poucos, vamos aprendendo a não alimentar o eu sofredor. Quando ele começa a se insinuar, você coloca atenção no sol, na lua, nas estrelas, na floresta, no vento, no mar. Não como uma negação, mas como um ato consciente. Você está deixando de alimentar o meu já identificado, já reconhecido. Então, esse eu que ele fala, né, esse eu inferior, que é o que lamenta a situação. Né? Eu estou numa situação de vida ruim. Ai de mim, perdi isso, perdi aquilo, não conquistei aquilo que eu estava almejando, todos os meus planos deram errado, ai de mim. Essa lamentação só vai me colocar para baixo. Né? Eu preciso manter o bom ânimo, né? Tolerar com desapego e aceitar as circunstâncias que a existência me der, me trouxer, a vontade de Deus, ou Namah Shivaya. Namah Shivaya seja feita a vontade de Deus, eu aceito. E eu me firmo nessa convicção de que Deus está cuidando de mim, o que está acontecendo comigo é melhor para mim, para o meu crescimento espiritual, que é duradouro. Qualquer benefício material é temporário. Eu não devo me firmar nisso, eu só preciso aceitar o que é temporário como sendo temporário, sem me identificar tanto. Né? É uma circunstância, tudo são circunstâncias, a vida é feita de circunstâncias. A gente está passando por isso, está passando por aquilo, às vezes é bom, às vezes é ruim. O devoto ele aprende a equilibrar essa dualidade, com desapego e entrega e a felicidade do eu, se estabelecendo na bem-aventurança que vem de dentro. Então, não é que você não vai se investigar para conhecer as dores psicológicas que estão guardadas, mas quando você conhece ele, aí você consegue parar essa identificação dessa dor. Tá? Você já conheceu ela, você já sabe quem é, já fez a autoinvestigação. Quando ela vem à tona, aquele lamento, aquela voz, daquele pensamento, você já identifica e já corta. Disciplina. Para a oscilação da mente. Capaz. Capaz. Tolerar. Não é só cantando Hare Krishna que tem que ser humilde, não. É o Namah Shivaya também. Gratidão pelo estudo. Para a gravação? Sim. Oh, Namah Shivaya. Ou não, acho.